comum, teria que ser jovem formoso, jovem bonito, jovem de aparência, para que estivesse adiante do rei e servisse o rei. Outra coisa, o jovem que fosse levado, ele teria que ser sábio, ele teria que ser inteligente, não poderia ser qualquer jovem. Ah, meu amado, como nós vemos isso, nós começamos a entender e a aprender dentro da palavra do Senhor, que dentro desse jovem destacaram-se alguns jovens, e quando eu olho dentro da Bíblia, eu encontro a Bíblia falando acerca de alguns jovens que se destacaram nesta época, jovens esses que foram levados cativos junto com o povo para a Babilônia. E quando, amado, eu leio na Bíblia que esses 3 jovens foram pegos e foram feitos uma triagem para ver quem eram os melhores, quem era da linhagem real, quem era apto, que preenchia todos os requisitos para serem levados para estar adiante do rei. E quando eu leio no versículo de número 7, a Bíblia está me dizendo acerca de 4 jovens que se destacaram entre, chegasse aqui um nutricionista e falasse, olha, para que esses jovens, para que essa igreja, para que essa juventude, ela for bem sucedida, nós vamos ter que fazer aqui uma alimentação balanceada, e cada um vai ter, segundo vamos fazer um exame com cada um aqui, e cada um vai ter uma alimentação balanceada. Então, na medida que o rei se alimentasse, era para que esses jovens também se alimentassem dessa forma. Mas agora, amados, quando eu olho para esse versículo, conhecendo a história do povo hebreu, conhecendo a história da igreja, Daniel começou a olhar e começou a já estar, ficou meio aterrorizado, olhou para os seus companheiros e disse, olha, esse negócio aí não vai dar certo não, porque eu e você, mas que conhecemos, Fabrício, a história do povo hebreu, nós sabemos que o povo hebreu, ele não se contamina, amado. O povo hebreu, ele não come qualquer coisa, existe um ritual, existe alguma coisa, e eles olham assim e falam, não, nós não podemos, esse negócio aí não vai dar para nós não, hein? Vamos caçar um jeito aí, para que nós não nos contaminamos desse negócio aí. Por isso que quando nós lemos, amados, o versículo 8, a Bíblia está dizendo que Daniel lhe assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite. Nós estamos vivendo, amados, dias difíceis. Nós estamos atravessando dias trabalhosos. Nós estamos atravessando dias em que a humanidade ela está vivendo um caos. Nós estamos vivendo um dia em que o mundo, as igrejas, no mundo atual, na nossa região, pastores, é uma coisa tremenda, é uma coisa terrível, é uma luta terrível. O jovem aceita Jesus, hoje amanhã já não permanece. Por quê? Porque estão se contaminando com as coisas dos manjares do rei, que o rei está em prova aí na juventude, num termo geral estão se contaminando. Mas esses 3 jovens aqui é diferente, esses 4 jovens aqui tinham uma coisa diferente. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Quando eu olho, amado, para o versículo de número 7, diz a Bíblia agora que o eunuco do rei agora troca o nome daqueles jovens. Olha, vocês estão aqui, e agora vocês estão numa outra cultura, agora vocês estão numa terra estranha, e agora nós vamos dar outros nomes para vocês. E todos nós conhecemos, é o nome mais conhecido da igreja. Se nós falarmos de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias, talvez você não vai reconhecer quem são essas pessoas. Mas se eu falar de Beltesazar, se eu falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, a ficha logo cai, logo que você vai saber, eu sei quem é esses jovens, são aqueles jovens lá da fornalha, não é assim? Aleluia, exaltado é o nome de Jesus. Então todo mundo conhece a história desses jovens, é muito bonito, é muito interessante, a história desses jovens, meu Deus. Mas o negócio aqui, amados, tem uma revelação profunda da parte de Deus aqui nessa noite. Com isso, amado, com essa mudança que o rei mandou fazer na vida desses jovens, com esse negócio de uma alimentação balanceada e diferencial, o rei, amado, ele pretendia com isso alguma coisa. E o que ele pretendia? A primeira coisa que o rei pretendia na vida desses jovens era mudar o modo de pensar desses jovens, porque eles eram instruídos na lei de Deus, eles cresceram ouvindo a lei de Deus, eles cresceram sabendo como era estar diante do Deus de Israel, do Deus que
o rei. Aleluia. O segundo passo que o rei queria era fazer com que mudasse o seu estilo de vida, dando-lhes uma nova dieta, dando-lhes uma nova alimentação para eles. Por quê? Porque eles estavam acostumados a comer palácio, eles estavam acostumados a comer somente carne de cordeiro. Eles não se contaminavam. Se chegasse alguém lá com um pernil de porco assado, eles falavam: vai trabalhar com isso, rapaz, não coloca coisa imunda diante de mim. Eles não comiam, mas era costume. Então já com isso, com essa nova dieta, o rei queria já um passo para que eles saíssem da tradição que eles viviam e andassem em outra tradição. Mas vamos lá, vamos continuar. Depois nós falamos a revelação do Espírito Santo. É forte nessa noite. Aleluia. Vai dando lugar aí, amado. Vai dando vazão ao Espírito Santo. Porque nós só estamos na introdução. Isso aqui é só uma introdução daquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas nessa noite. Amém? Aleluia. E o terceiro passo que o rei pretendia, amado, era mudar o seu estilo de vida. Aleluia. O terceiro passo era mudar a sua fidelidade, dando-lhes um novo nome. Eles queriam mudar o caráter daquilo que aquele jovem tinha aprendido. Eles cresceram. Se nós formos pegar o livro e saber o significado dos nomes, nós vamos encontrar o significado do nome Daniel, nós vamos encontrar o significado do nome Ananias, nós vamos encontrar o significado do nome Misael, e nós vamos encontrar também o significado do nome Azarias. Nomes esses, mas que foram dados pelos seus pais, estudaram para dar esse nome para esses filhos. E agora o rei chega numa terra estranha e quer mudar, Fabrício, esse negócio. É o que está acontecendo nos dias atuais. Mas vamos lá. Aleluia. Exaltado é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Por isso, amados, aleluia, Daniel chega para o rei e para o eunuco e diz: olha, esse negócio dessa alimentação aí, rapaz, isso não vai dar para nós não. Eu quero pedir ao Senhor, te propor aqui um negócio para que o Senhor nos experimente por um período de tempo aí de 10 dias, que só nos dê legumes para comer e água para beber. E diz a Bíblia que eles aceitaram então esses 10 dias. E ao final de 10 dias, amados, diz a Bíblia que esses 4 jovens, eles estavam mais robustos, eles estavam mais belos, eles estavam mais bonitos do que os demais jovens. Pelo que continuou a dieta deles durante esses 3 anos, durante o período que eles estavam ali cativos. Mas eu quero vos trazer, amado, a revelação da palavra do Senhor. Pregar a palavra é gostoso, a história é gostoso, é assim, mas quando nós trazemos a revelação, aquilo que o Espírito Santo coloca lá no profundo do coração, aí, amado, parece que o negócio fica mais gostoso. E eu quero, meu amado, te dizer nessa noite que quando, aleluia, exaltado é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu trago isso, essa história para os dias atuais. Eu quero vos dizer que Nabucodonosor, ele tipifica a figura de Satanás nos dias atuais. Quando eu trago essa história para dentro da nossa realidade, eu posso pegar Nabucodonosor e tipificar dentro da tipologia como que se fosse Satanás. Quando eu começo a descrever a Bíblia, a encontrar e a ler, a procurar na Bíblia, eu encontro lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, a Bíblia dizendo da seguinte maneira: que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que eu não conseguisse entender e a contemplar as coisas. E eu, quando eu leio, mas eu começo a imaginar a mais fundo, eu chego à conclusão de que o Deus desse século não é nada mais e nada menos que a Bíblia está dizendo, tipificando acerca de Satanás. Então Satanás, a Bíblia me traz essa base que significa o Deus desse século. Agora eu começo já a contemplar, a fazer uma comparação e a entender como nós estamos vivendo no mundo atuais.
nós estamos vivendo, amados. Se nós formos fazer aqui olhar para dentro da história bíblica, nós vamos ver que nós também estamos em terra estranha. Eu e você, nós não somos daqui não. Nós estamos passando, filha, por um período de tempo aqui embaixo, mas nós somos filhos lá de cima. Aquele que um dia veio aqui embaixo, pagou um preço pela minha vida e sua vida. Se eu fosse você, eu dava glória para ele nessa noite. Se eu fosse você, eu dava glória pelo preço que ele pagou pela sua vida nessa noite. Aleluia. Exaltado é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só que esse adversário, amado, ele existe. Só que esse adversário, ele está aí atuando. E nós precisamos conhecer ele de longe. Ele está agindo no pleno século 21, como nunca agiu até o dia de hoje, no presente século. Antigamente nós ouvíamos dizer que Satanás ele aparecia para um aí com mula sem cabeça, com essas tradições que tem por aí. Mas eu não quero pregar tradições nem historinha de carochinha, não. Nós queremos pregar a Bíblia, amado. Aleluia. Mas nós, nos dias atuais, Satanás ele está trabalhando de uma forma muito sutil. Satanás está, como dizem por aí, com sapatinho de algodão. E está camuflado, amado. A Bíblia diz que se possível for, ele enganaria até os santos. Se possível fosse, ele enganaria
jovem. Quando eu olho para a alimentação, que era para ele se alimentar do manjar do rei, Daniel disse: olha, não vamos nos alimentar desse manjar. Quando eu leio a Bíblia lá no livro de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia está me dizendo da seguinte maneira: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em vós, ou que ele habita em vós. Daniel, amados, não era contemporâneo dessa época, mas quem sabe ele pensava dessa forma: não, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso contaminar o templo do Espírito Santo com as coisas deste mundo, eu não posso me contaminar com o manjar do rei. Ele cresceu na tradição sabendo que era estar diante do Deus de Israel. Agora imagine os senhores, se ele pega o manjar do rei, come, automaticamente ele estaria usufruindo, ele estaria pecando contra o templo do Espírito Santo. Ele aprendeu diferente. Mas quando eu leio o versículo de número 17, diz que o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então tu és santo, jovem, para com este negócio. A Bíblia diz da seguinte forma: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, já venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Vocês são fortes, é templo do Espírito Santo. Quando nós andávamos lá fora segundo a carne, nós fazíamos as coisas segundo a carne, mas agora não, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia! Exaltado é o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Meu Deus, é tremendo, amado. Daniel, ele não quis se contaminar. Quando a Bíblia fala de vinho, a Bíblia está falando de alegria, e Daniel começou a olhar o seguinte: o vinho é do rei, então é a alegria do mundo, mas não vamos nos contaminar desse negócio também não dá para nós não. A Bíblia nos diz o seguinte: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não embriaguei com as coisas deste mundo, mas buscai as coisas santas, buscai as coisas que são de cima, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Exaltado é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Mas as coisas vão acontecendo, amado. Agora muda-se o nome. E quem sabe você pode me perguntar: e agora, pregador, de onde você vai tirar alguma coisa para falar acerca dos nomes que foram mudados desses jovens? Como você vai fazer, pregador? Onde você vai tirar argumento para falar acerca dos nomes que foram trocados? Meu amado, deixa eu te falar uma verdade nessa noite. Nós estamos aqui vivendo numa região próximo à praia. Estamos próximos aqui do nosso vizinho chamado Bahia. E na nossa região há uma cultura chamada, não estou aqui pregando contra, mas estou falando o que é na realidade, chamado capoeira. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas até muitas vezes, até filho de crente, porque vai para a escola, tem uma roda de capoeira lá, pastores, e o filho do crente também está participando. Mas a capoeira chega um dia em que ele vai ser batizado na capoeira, e agora o crente olha para Deus, dá o filho bonito, belo, ele vai lá, olha para Deus, dá um nome, e Deus dá o nome do filho, e ele batiza o nome com aquele filho que Deus deu. Agora ele pega aquele filho e diz: não, vou botar meu filhinho aqui para ele crescer e para não estar no meio da rua. Acontece muito isso. Agora o que acontece? Quando chega um determinado tempo, amado, acontece-se o batismo de capoeira, e a primeira coisa que acontece quando vai ser um batizado de capoeira, ele pega o nome que você orou, que você jejuou, que você consagrou, que você buscou, pediu a Deus, e troca por um nome da capoeira. Quem não conhece aqui o nosso irmão Girlene, pregador da palavra do Senhor, meu amigo, companheiro íntimo, mas um dia foi da capoeira, e quando ele chegou lá: qual é o seu nome, Girlene? A partir de hoje não chamará mais Girlene, você vai se chamar Thalissa. O seu nome agora é Thalissa, e entra agora o Espírito imundo na vida do jovem. Oh meu Deus, agora sai o Girlene e entra Thalissa. Thalissa agora ser escravizado pelo inimigo, e assim vai. Quem não conhece, mas agora tem muitos. Eu poderia falar diversos nomes, eu poderia falar do Fuepa, eu poderia falar de quem mais. Vamos falar de Rambarral, quem é Rambarral? Adriano,
desse século ainda está mudando o homem por aí. O Deus desse século ainda está querendo mudar, arrancar a natureza que o pai e a mãe ensina e botar uma natureza pecaminosa, o fardo pesado na vida dos jovens. Aleluia, já estou concluindo. Mas Deus também costuma, amados, mudar alguns nomes. Quando eu leio a Bíblia, lá em Gênesis capítulo de número 17, eu encontro Deus mudando o nome de Abraão e eu encontro Deus mudando o nome de Sarai. A partir de hoje não será mais Abraão e não será mais Sarai. Eu vou mudar a história. A partir de hoje chamarás Abraão e chamarás Sara. Porque será pai e será mãe de uma grande nação. É assim que Deus faz. Deus pega o homem, Deus pega a lista lá fora, lá no mundo, traz para dentro da igreja, dá um banho de graça, de misericórdia, quebra a maldição da vida dele e coloca para pregar a tua palavra. Exaltado é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus, nessa noite vai mudar a história. Quando eu olho ainda para a Bíblia, eu encontro Deus mudando o nome de um certo homem que todo mundo aqui conhece. Se você quer xingar uma pessoa, chama ele de Jacó. Ele já entende o alvo. Sim. Por quê, amados? Porque Jacó, desde o seu nascimento já teve uma história trágica. Mas chega um dia que Deus muda a história de Jacó e diz: não serás mais Jacó. A partir de hoje chamarás Israel. Deus muda a história. Deus, ele se encarrega de transformar a maldição em bênção. Aleluia. Exaltado é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Fique de pé, amados. Eu quero encerrar nessa noite. Eu gostaria apenas de fazer uma oração para a mocidade, se fosse possível, pastor. Você pode vir aqui na frente. Ainda que não fez um compromisso com o nosso Deus. Se tem alguém aí ainda que não fez um compromisso com Deus Todo-Poderoso, talvez você se encontre debaixo de uma maldição dessa que nós falamos por aí. Quem sabe algum dia você foi batizado lá na roda de capoeira, aceitou Jesus, mas você não recebeu ainda uma oração específica para Deus quebrar esse jugo que foi lançado sobre a sua vida. Eu quero te convidar a dar um passo aqui na frente. Eu quero te convidar a dar um passo para Jesus Cristo de Nazaré hoje e mudar a história da sua vida. Deus está interessado em mudar o rumo. Deus está interessado, aleluia, de mudar a sua história, como tem mudado a vida de muitas pessoas. Aleluia. Dê alguém para Jesus nessa noite. Descemos nesse momento, glória ao Senhor. Mas se você não quer aceitar Jesus, você não convida Deus na frente nessa noite. Se compromisso. Aqui receber a oração, você não pode sair da igreja nessa noite.
Senhor que está no controle da minha vida. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oração pedimos agora. Eu toque no alto da cabeça, da boca do estrague. Deus, que abençoe o ministério da cultura. Meu Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estenda a mão para cá, mano. Vamos fazer uma ação para essa cidade. Pastor, nos ajude aí. Senhor, meu Deus, meu Pai. Está aqui, meu Pai, essa mocidade, essa juventude em tua casa. Papai, nós já passamos por aqui, sabemos a dificuldade, a luta. Papai, nós já passamos por essa idade, nós sabemos, papai, como que é travar a batalha. Mas é o Senhor que nos ajudou, nós a vencer, a chegar até aqui. É o Senhor que vai ajudar nós também a vencer. Meu Deus, eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas o Senhor conhece. Eu não sei como tem andado a vida de ninguém aqui, mas o Senhor conhece. O teu Espírito Santo sobre o coração de cada um aqui no momento. Meu Deus, se houver aqui alguma maldição hereditária, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero repreender aqui agora, meu Senhor, que caia por terra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, abençoa a vida do meu filho, prospera essa ministério dele, ajude ele nessa caminhada, fortaleça vencer as suas fraquezas, agora a vida é uma chave, é uma subcomandada. Dessa autoridade, dessa evolução, eu não sou nada, mas é o Senhor que faz, eu não posso fazer nada, mas é o Senhor que está fazendo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba força para vencer as dificuldades, as barreiras. Ei, lembra sempre que uma grande porta é eficaz se abrindo, mas há muitos adversários. Sempre vai ter uma utopia, sempre vai ter alguém para se levantar e dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não pode. Mas lembra que você está fazendo uma grande obra e que não pode parar na caminhada. Não se contamine com o Evangelho do Rei, não se contamine com os bandejas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus em Cristo os abençoe.